Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula da nossa disciplina de Sociologia e Antropologia. Na nossa aula de hoje, nós vamos discutir esta relação que temos aí da sociedade com a cultura. Portanto, nós já discutimos em temas anteriores acerca da cultura, já vimos sobre cultura popular, cultura erudita. Nessa aula nós vamos trabalhar essa relação da sociedade e um pouco mais sobre a cultura de massa. Observe que já vimos que a comunicação é um fator importante para a transmissão da cultura. Tradicionalmente são classificadas das formas, duas formas de cultura, tá? Então vemos essas duas formas de cultura, aqui o autor coloca duas formas de cultura, mas aí nós sabemos que existe mais, se formos categorizar essas culturas. Vamos observar quais são essas duas formas. Temos aí a cultura erudita, que diz respeito ao plano escrito, ou da escrita e da leitura, do saber universitário e dos debates da teoria e do pensamento científico, que está ligado a essa cultura erudita, principalmente a cultura erudita, essa cultura que ocorre dentro das universidades, nas academias, nos institutos de pesquisa, nos laboratórios científicos, aí se considera essa cultura erudita. Tá? E também temos a cultura popular. E o que vamos entender por cultura popular? É a produção espontânea de um povo nas suas vivências cotidianas, expressões conforme a área produzida, transmitidas pela oralidade. Então, dentro da cultura popular, já não se leva tanto em conta aquelas questões do que estão nos livros, do que estão nos laboratórios, dos resultados de pesquisa, mas se leva muito em consideração a oralidade, como isso acontece. Essas práticas, por exemplo, a festa do divino é uma participação e uma prática cultural, e ela já está, inclusive, dentro da cultura popular também. E isso é mais de forma oral, não tem um ritual, ou não tem uma exigência técnica e científica que a prática do divino tem que seguir à risca a este manual. Não, as pessoas cantam e criam as suas músicas, podem agregar dentro dessa música ou dessas músicas o nome das pessoas às quais essa festividade está chegando na casa delas, e dentro desse canto que é feito, inclui o nome das pessoas, do dono da casa, de familiares. Então vejam que é mais algo dentro do campo da oralidade. Tomasi, ele vai dizer que, ao pensarmos em cultura erudita, imediatamente concluímos que seus produtos fazem parte de uma elite política, econômica e cultural que pode ter acesso ao saber associado à escrita, aos livros e ao estudo, né? Então, a cultura erudita, ela tem essa compreensão, porque ela tem esse viés e essa característica de que é o saber que está baseado em conhecimentos. Conhecimentos científicos, conhecimentos técnicos, conhecimentos que ocorrem dentro dos centros universitários, que estão nos melhores livros, nos grandes autores, e que isso, para ter, precisamos dos estudos, né? A cultura popular existe também nos países mais industrializados, embora tenha um significado especial nas sociedades chamadas sociedades de terceiro mundo, pelo fato de compreender um grande número de subculturas. Isso aqui nós estamos falando do ponto de vista sociológico, porque dentro do ponto de vista antropológico, principalmente dos teóricos da cultura, da antropologia cultural, não se admite subcultura, porque quer dizer, nesse termo, que já está colocando uma cultura inferior à outra. Existem grupos com práticas culturais diferentes, tá? Das quais participa uma parcela significativa da população. Então vejam que, muito embora nos países industrializados existe essa prática da cultura popular, mas essa cultura popular, ela é mais patente, mais visível, mais percebida dentro desses países que são chamados
países de terceiro mundo, que agora já passa dessa visão de terceiro mundo, dessa nomenclatura, são chamados agora os países periféricos ou países em via de desenvolvimento, né? Como é o caso que o Brasil é colocado, um país em vias de desenvolvimento, né? Vejamos aqui que nas zonas rurais mais isoladas é mais visível, mas está presente também no ambiente urbano das grandes metrópoles. Nas regiões menores, isso a gente percebe, inclusive nas regiões, na zona rural, essa prática da cultura popular, ela está mais viva, está mais acesa a partir das práticas dos indivíduos. E aí temos um outro termo, que é chamado a cultura de massa. E esse termo de cultura de massa foi cunhado pelos filósofos e sociólogos da Escola de Frankfurt, né? Considerados pensadores da teoria crítica. E aí já cria essa cultura de massa. Aí temos Theodor Adorno e Marx, que eles já vão trabalhar. E aqui nós estamos com Max Horkheimer, tá? Não é o o Karl Marx, né? Veja que a ideia de cultura de massa afirma a existência de um tipo de produção cultural industrial. Essa cultura de massa ela já tem esse viés de uma produção industrial. Por quê? Porque é para satisfazer as necessidades da indústria capitalista que vendem os seus produtos culturais como se fossem algo que se compra em um supermercado. Então, isso faz parte desse dia a dia e essa concepção de cultura de massa tem justamente essa característica. Ela é pensada pela indústria para colocar os seus produtos, seja os seus produtos algo produzido em grandes indústrias, como objeto, seja a indústria cinematográfica, seja até mesmo no campo da indústria da arte, da música, mas a indústria cultural vai criando isso. A indústria cultural apropria-se da arte e faz dela um subproduto produzido em massa para render lucros. Veja, é uma indústria que pode ser cinematográfica, televisiva, musical ou das outras artes plásticas. E observe que a cultura de massa é um objeto industrial e é cultural também. E o que temos aí? O conceito de cultura de massa diz respeito a uma cultura que não é autêntica, ou seja, uma cultura que ela muda de acordo com as necessidades que a indústria tem de criar novos produtos para gerar novas necessidades nas pessoas para adquirir esses produtos, né? Aí nós temos como exemplo o cinema, a indústria cultural do cinema, temos aqui também os meios de comunicação, como os jornais, como os cinemas que já falamos. Aqui nós temos o rádio, quando se cria a fotografia, por exemplo, é uma forma de propagação da cultura de massa, o fonógrafo é outra forma de propagação, o rádio, a criação do rádio também é a propagação da cultura de massa, a televisão, em 1926, também se torna a propagação da cultura de massa. Vejam que os meios de comunicação de massa trazem a consolidação da indústria cultural. Observe que essa cultura é uma cultura produzida de poucos para muitos, ou seja, são os senhores industriais que criam essas necessidades e essa é chamada cultura de massa porque essa cultura ela passa para as massas e os produtos gerados no contexto da indústria é para satisfazer esta massa. Observe, então, que a cultura de massa tornou-se, no vocabulário da teoria crítica, uma manifestação cultural inautêntica, porque o que é bom hoje, amanhã já não é bom. Aquele radinho que nós vimos era uma beleza na época em que ele foi criado. Hoje já não dá, né? Hoje você pega o celular e pelo celular, que cabe na palma da sua mão, você já é possível sintonizar as rádios, né? Observe, então, que é fruto de um movimento de massificação da cultura, de produção de elementos culturais para satisfazer os anseios do mercado capitalista. Não pode tirar isso de vista, de vender tais produtos e utilizá-los para
propagação de uma ideia de vida capitalista e consumista dentro dessa cultura de massa. Aqui nós chegamos ao final da nossa aula de hoje. Desejo a todos vocês um excelente estudo e uma ótima aprendizagem. Tchau!